Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universitária, boa tarde, internauta. Nós estamos aqui hoje com a Rogéria Francisca da Silva, que é uma das coordenadoras da Câmara de Mediação de Conflitos da UFG. E o nosso assunto é esse, né, Rogéria? É mediação de conflitos. E de antemão a gente agradece muito a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Universitária para a gente tratar desse assunto que é tão importante, né? E que interessa a todos, né? Rogéria, eu iniciei a nossa entrevista te pedindo para definir sobre esse conceito de mediação de conflitos, né? O que é isso? Qual que é a importância disso nos dias de hoje? E como que isso pode ser aplicado, né, nas empresas? A mediação de conflitos, ela é um instituto que foi criado com o objetivo de promover o diálogo e a cultura de paz. Nós temos o costume de entregar para terceiros as nossas questões, os nossos problemas. E a mediação de conflito vem para poder mudar essa ideia de delegar a terceiros a resolução de conflitos nossos, os nossos problemas. Dar oportunidade para nós construir os nossos consensos quando acontece um conflito entre a gente, entre terceiros e a gente. Em todas as relações, né, todas as relações em todos os níveis, está sujeito a haver conflitos. Nas organizações de trabalho, nas relações de trabalho também, né? Então, esse é um conceito novo nas instituições. As instituições públicas e privadas, elas têm lançado mão disso? Têm introduzido isso na sua gestão? No Brasil, é um trabalho novo desenvolvido. No judiciário, já tem muito tempo que isso acontece. Mas, no geral, no Brasil, isso é novidade. Agora, fora do Brasil, em outros lugares, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, esse instituto já vem sendo aplicado em muitas áreas da sociedade. Uhum. E aqui no Brasil, a gente vê no judiciário, como eu já disse, e nas empresas. As empresas estão começando a adotar esse método na política de gestão de pessoas, porque dá oportunidade, onde tiver relação, proximidade de pessoas trabalhando em grupo, vai acontecer o conflito. Isso aí é inevitável. Agora, o que é importante a gente ter em mente é lidar com esse conflito de uma maneira positiva. Através dessa gestão desse conflito, construir o novo, delimitar o espaço um do outro e pensar de um jeito criativo de resolver aquela questão. Certo. E a UFG criou a sua Câmara de Mediação de Conflitos, né? Exatamente. Ligada lá à Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar, né? A CPDA. Isso. CDPA. CDPA. Isso. Então, fala pra gente como é que funciona essa Câmara, como é que é a gestão disso daí? O principal objetivo da criação da Câmara de Mediação da UFG é promover a cultura de paz e do diálogo e reduzir o volume de processos e dar maior celeridade e dar maior rapidez à resposta para a comunidade universitária em relação aos conflitos que a comunidade traz para a gente. E como é que funciona? A ouvidoria recebe reclamações, a ouvidoria da UFG. Essas reclamações, elas são triadas para o gabinete da reitoria e ela é encaminhada para a CDPA, para a Coordenação de Processo Administrativo Disciplinar. E lá é feito um juízo de admissibilidade. E constatando, a partir desse juízo de admissibilidade, que existe um conflito entre as pessoas e esse conflito é de natureza interpessoal, ele é encaminhado para a Câmara de Mediação. E aí a gente convida as partes a se reunir e conversar. Essa conversa, essa sessão de mediação, ela é acompanhada por um terceiro imparcial. Eles vão fazer essas pessoas, esses mediadores ou facilitadores da comunicação, vai estimular as partes a dialogar, a conversar de uma forma colaborativa e eles vão tentar construir um consenso. Isso é menos desgastante,
porque um processo disciplinar é muito desgastante, tem que formar comissão, sai mais caro, é desgastante emocionalmente tanto para as partes quanto para o grupo que vai conduzir o processo disciplinar, e é uma resposta mais rápida para a comunidade que procura a gente com a reclamação lá na ouvidoria, mas tem que ter uma natureza de cunho interpessoal. Outras questões mais graves é sindicância ou processo administrativo disciplinar. Tá, vamos tentar, para esclarecer melhor o nosso ouvinte, que tipos de conflitos são mais comuns nas instituições? Você poderia exemplificar para a gente alguns? Os conflitos nas instituições é muito variado. O universo, assim, é enorme. É desde um conflito de uma mesa, que a pessoa saiu de férias, voltou à mesa dela, a mesa que ela ocupa não está mais naquele lugar, até assédios, muitas vezes a escala de quem vai fazer o café, e isso é valorizado, porque isso é importante para a pessoa. Aquilo ali gerou um conflito porque é importante para aquela pessoa. E lá na Câmara de Mediação da UFG, ela vai ter a oportunidade de expor e colocar aquela questão e conversar com a outra parte sobre aquilo. Certo, então são problemas que surgem da rotina de trabalho. Exatamente, né? Da rotina que de às trabalho. vezes as pessoas se sentem afetadas e elas não conseguem resolver aquilo ali no local de trabalho. Exatamente. E muitas vezes outros envolvidos não percebem ou reduzem a importância daquele problema, né? Exatamente. Que, como você disse, para a pessoa é muito importante. É muito importante, deteriora o ambiente E de se trabalho. essa questão não for resolvida, isso pode ocasionar outros problemas e afetar no trabalho. Exatamente, não é isso? é isso. Afeta a pessoa pessoalmente. E afeta né? o trabalho. E afeta o trabalho. Exatamente. E aí é onde pode-se chegar a criar um processo administrativo. Isso. Esse processo vai parar lá em vocês, na CPDA. Isso. E vocês fazem uma triagem para saber o que, Fazemos uma triagem. o que serve para a Câmara resolver, a Câmara de Mediação de Conflitos, e o que segue por outros trâmites. Outros trâmites, ou TAC, termo de ajustamento de conduta, ou sindicância, ou processo administrativo disciplinar, ou para a Câmara. A Câmara vai os casos que é de cunho, de natureza interpessoal. Um conflito interpessoal entre o servidor, docente-aluno, terceirizado. E aí a gente encaminha, e aí as partes são convidadas a participar de uma sessão de mediação. Isso aí que você falou, muito importante. A gente está aqui, na minha cabeça está funcionando, enquanto ambiente de trabalho, os técnicos administrativos, né? Mas esses conflitos podem se dar, como nós temos na nossa comunidade vários segmentos, né? Esse conflito pode ser também entre docente e discente, né? O aluno e o professor. Pode. Entre o técnico e o aluno, entre o técnico e o professor. Também envolvendo um terceirizado. Isso. De qualquer natureza, envolvendo quaisquer segmentos da universidade. Exatamente. Toda a comunidade universitária, ela pode ser atendida pela Câmara de Mediação da UFG. Certo. Muito interessante. Tem quanto tempo que a Câmara está funcionando? A Câmara está funcionando desde o ano de 2017. A gente tinha um projeto piloto e a gente estava atuando nas sessões de mediação até para fundamentar o projeto. E então, desde o ano de 2017, a gente atua. Mas ela foi oficializada, foi criada uma portaria, uma resolução mais recentemente? Dia 22 de fevereiro foi criada a Câmara. Certo. E qual é o seu papel exatamente nessa Câmara? Eu sou coordenadora do procedimento de mediação. É eu que ofereço treinamento para as pessoas atuarem na Câmara e vejo se o procedimento ele está de acordo com o regimento interno, porque tem que seguir alguns critérios para poder ter validade aquela sessão de mediação. Certo. Então, eu estou conversando... E atuo também na mediação. Eu sou mediadora e atuo no procedimento de mediação. Certo. Então, eu estou falando com a pessoa corretíssima, Rogéria, que eu quero saber qual é o perfil do mediador, né? Essa pessoa que pode atuar, pode ter essa função, né, de mediador de conflito. Que características essa pessoa deve ter? Quais são as características do mediador de conflito? Primeiramente, ele tem que gostar de ouvir. Ele tem que ser um bom ouvinte. Ele tem que ter a facilidade de se colocar na situação do outro e
tem que ser, para atuar na Câmara, ele tem que ser capacitado. Tem que ter o curso de mediação extrajudicial ou curso de mediação judicial que o Judiciário oferece, ou tem que fazer o curso de capacitação que a Haddad, o antigo DDRH, oferece, que é todo mês de agosto, setembro do ano, desde 2016 ele oferece um curso de gestão do conflito na administração pública, mas lá vai sair as pessoas capacitadas a ser facilitadores da comunicação. E aí essa pessoa ela vai aprender ferramentas da mediação de conflito para trabalhar no momento da sessão de mediação para estimular as partes a dialogar e tentar chegar a um consenso com as suas questões. Quer dizer, ele vai ser um facilitador. Um facilitador da comunicação. Certo. Aí, naquele momento ali da sessão de mediação, ele vai estimular as partes a cooperar uma com a outra para chegar a um consenso. Muitas vezes não chega num consenso naquele momento, mas só da pessoa conversar, restabelecer uma comunicação que em algum momento no passado ficou prejudicada, a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo, que é promover o diálogo. Certo. Uma coisa muito interessante a respeito disso aí, porque você disse as relações interpessoais, né? Para que haja intervenção da Câmara, para que haja uma justificativa para estar na Câmara de Mediação de Conflitos, tem que ser um conflito que surge das interrelações pessoais. Então, fica claro o seguinte, não existe uma pessoa fora do ambiente de trabalho e dentro do ambiente. É a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, exatamente. Então, a pessoa, às vezes, traz seus conflitos, que nem sempre são dali daquele ambiente, às vezes traz conflitos pessoais de casa, de outros ambientes, e aquilo reflete no trabalho também, né? E muitas vezes a pessoa não tem isso claro. Aí ela acha que o problema está ali no trabalho. E através desse diálogo, dessa mediação, às vezes ela própria pode se conhecer melhor também, né? Exatamente. A mediação também, ela não deixa de ser um momento de autoconhecimento. Porque a pessoa ela vai estar ali na frente de outra pessoa e ela vai estar se ouvindo também. Ela vai expor a situação dela, o conflito dela, e aquilo é importante para ela. E é um momento, uma oportunidade que ela tem de ser protagonista daquilo, porque muitas vezes a gente delega para terceiros uma questão que a gente deveria estar trabalhando na gente, né? Então é importante por isso, porque você dá a oportunidade de cidadania para a pessoa, ela vai estar exercendo a cidadania, o senso de justiça, quando sai um termo de acordo de uma sessão de mediação, aquela sensação de justiça é maior, porque a pessoa ajudou a construir aquele consenso. Ela teve a oportunidade de falar da questão dela, ela foi ouvida. Claro. Tem uma coisa que eu acho muito interessante disso aí, primeiro que a pessoa recebeu uma atenção diferenciada, né? Que, por exemplo, ali no seu setor específico ela não conseguiu, mas através da Câmara de Mediação, através da acirração, o acirramento de um problema, ela teve uma atenção, ela pôde ser ouvida, né? Isso é muito importante. E eu gosto muito do conceito do japonês, muito divulgado aí nas teorias da qualidade, né? Nas empresas, que o japonês ele vê a crise como uma oportunidade de crescimento. Exatamente. E não deixa de ser verdade, né, Rogério? Exatamente. O conflito ele tem que ser visto de uma maneira positiva. Tem que ter uma mudança de paradigma. Nós precisamos mudar o jeito de ver o conflito, que é uma oportunidade de construir o novo. E nós podemos fazer parte dessa construção. Certo. Valorizar um problema não ajuda em nada. A única coisa que interessa no problema é a sua solução. Exatamente. Não é verdade? Então, aí, Rogério, eu me pergunto, existe essa Câmara de Mediação aqui na UFG, na Regional Goiânia, né? Mas a UFG, ela é uma pequena, grande comunidade de 50 mil pessoas, dividida em 4 regionais, né? Essa Câmara, ela vai atender as demais regionais? Vocês pretendem implantar em cada regional? Como é que está isso? Nós já estamos atendendo, nós já fomos até Catalão. Quando a regional precisa do serviço da Câmara de Mediação e as partes concordam em participar, porque tem que ser um procedimento voluntário, quando elas concordam, a gente sai daqui de Goiânia e vai até a regional. Quando é mais de um processo, a gente vê a questão da economia, o que fica mais econômico para a universidade. Então, quando a regional
fala dessa necessidade, nós vamos até lá e fazemos. A última vez nós fomos para Catalão, fizemos 3 sessões de mediação lá. Foi muito positivo, porque o processo foi extinto. E as partes saíram satisfeitas. Então, num primeiro momento, a gente atende Goiânia. Mas se as regionais precisar, a gente vai até a cidade e atende o público de lá. Certo. Bom, quem quiser conhecer mais sobre essa técnica, quiser se aperfeiçoar, até fazer um treinamento, como deve fazer, quem deve procurar na UFG? A coordenação o DDRH, o antigo DDRH, hoje idade, oferece o curso todo ano, em agosto e em setembro. Chama Gestão do Conflito na Administração Pública, formando facilitadores. Esse curso, ele foi preparado para a pessoa gerir melhor o conflito. Tanto ela dentro do conflito, quanto ela intermediando o conflito entre 2 pessoas. A pessoa sai preparada para isso. Ela conhece as ferramentas para isso. Então, tem esse curso. Eu não sei se esse ano vai ser oferecido, né? Mas é bom ficar atento no site da DAD, o antigo DDRH. É o setor que oferece treinamentos na UFG. Isso, é o Recursos Humanos da UFG. É bom ficar atento, porque em setembro, agosto e setembro é sempre oferecido. Desde o ano de 2016 é oferecido esse curso. No ano de 2017, teve 2 turmas, no primeiro e no segundo semestre. E aí, é bom ficar atento ao site, que a universidade sempre oferece o curso. Certo. E deve ser um curso interessante, né, Rogério? Porque a pessoa deve carregar ensinamentos que vão servir para a mediação de conflitos de todas as relações da sua vida, né? Exatamente. O que ela aprende lá, ela pode aplicar em casa, com os filhos, no trânsito, no trabalho. É importante. E são 40 horas de curso e o curso é muito prático. Você vai para a prática para lidar com o conflito na prática. Porque muitas vezes as pessoas evitam o conflito ou ficam em silêncio. O conflito ele não tem que ser evitado. O conflito ele tem que ser gerido da melhor forma para extrair dele o melhor. E no curso, a pessoa sai de lá capacitada para lidar com o conflito. Tá certo. Mais alguma coisa você gostaria de dizer a respeito desse assunto? Eu quero agradecer a oportunidade de divulgar mais um serviço que a UFG oferece para a comunidade, que a CDPA está de portas abertas para quem quiser conhecer a Câmara, e dizer para o ouvinte que a melhor forma de resolver conflito é através do diálogo. Não tem outra forma. Tá certo. Nós agradecemos aqui a participação da Rogéria Francisca da Silva, que é uma das coordenadoras, né, da Câmara de Mediação de Conflitos da UFG, ligada à coordenação de processo administrativo disciplinar. Rogéria, muito obrigada pela entrevista e pelas considerações que você trouxe aqui a respeito desse assunto tão importante que é a gestão de pessoas, né, mediação de conflitos na gestão de pessoas. Muito obrigada, eu que agradeço.